Olá, meu nome é Janete Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre fontes de dados. Hoje nós vamos falar sobre os dados estruturados, não estruturados, as metodologias de projeto e algumas ferramentas para manipulação de dados. Começando pelas fontes de dados estruturados. No módulo anterior, nós falamos que os dados estruturados são bancos de dados relacionais, planilhas, né, os dados oriundos dos sistemas de ERP das empresas, são dados que já vêm pré-organizados, né? Nós temos aí como exemplos planilhas, temos bancos de dados relacionais em geral, um banco de dados Oracle, um banco de dados SQL, as planilhas Excel, enfim, elas já vêm com um formato de colunas e essas colunas são identificadas, né? Aqui no exemplo que nós estamos em tela, tem lá uma coluna que é o código do funcionário, o nome do funcionário, enfim, essas colunas vão denominando os dados que contém dentro desses arquivos e por isso eles são considerados estruturados, são de fácil compreensão e tratamento, né, e entendimento por quem vai manipular esses dados. As fontes de dados não estruturados, como nós havíamos comentado, são aqueles dados que atualmente nós trabalhamos muito na área de Big Data. Eles são de diversos formatos, com diversas características diferentes. Podem ser arquivos de som, de imagem, os feeds das redes sociais, né, são dados oriundos dos equipamentos inteligentes, né, dos IoTs, dos sensores, enfim, existe uma formatação bem diversificada. E a característica principal desses dados não estruturados é exatamente os grandes volumes, né? Eles são gerados em quantidades muito grandes e não vem com aquela formatação padrão. Então, a forma de tratar e de fazer a ingestão, né, o upload dele no ambiente para ser armazenado e trabalhado é bem diferente do que nós fazemos para armazenar e manipular os dados estruturados. Aqui nós temos um exemplo que é um arquivo de um dispositivo de GPS. Como vocês podem ver, ele já vem numa formatação bem diferente do que aqueles arquivos que nós demos ali de exemplo de uma planilha de um banco de dados. Existem também os dados semi-estruturados. O que seriam esses dados? Eles combinam, na verdade, características dos dois mundos, né? Eles têm uma parte que seriam facilmente compreensível, né, como os dados estruturados, e uma parte que não é tão, digamos, padronizada assim. Um exemplo, né, que nós temos aqui de arquivo semi-estruturado é uma página de internet, um arquivo XML. Como vocês podem ver, ele tem até um padrão para nome, enfim, idade, só que ele vem numa formatação um pouco, digamos, não tão padronizada como vem um arquivo de uma planilha, por exemplo. Então, ele também requer aí um tratamento especial na hora de você fazer, né, carregar ele para um ambiente de manipulação e também para o armazenamento. Então, como a gente comentou nos módulos anteriores, um projeto de Big Data, ele sempre começa com a intenção de resolver um problema de negócios. Depois que a gente entende o que nós queremos resolver em termos de problema de negócios, é que nós vamos então selecionar quais seriam os dados para resolver esse problema de negócios. Por que eu estou colocando essa metodologia aqui?
Como nós falamos a respeito das fontes de dados, né, estruturados, não estruturados, semi-estruturados, então, assim, o que nós precisamos antes de partir para essa busca e tratamento desses dados é entender o porquê, né? Qual o nosso propósito? Para que nós queremos coletar, armazenar e trabalhar esses dados? Sem um objetivo claro e definido, nós vamos mergulhar num oceano de dados, um esforço hercúleo para chegar a lugar algum. Então, é primordial essa primeira etapa de você entender aonde nós queremos chegar, por que queremos chegar, entender o propósito da análise, do estudo, do que a empresa busca com aqueles dados, enfim, com aquele projeto. Só aí então sair atrás, né, na sua busca pelos dados que você vai trabalhar para responder essa pergunta de negócios. Então aí você vai conseguir seguir esses passos, né? O segundo passo é selecionar os dados, entender quais são as fontes relevantes para você responder aquela pergunta de negócios. O terceiro passo é a exploração desses dados. Então, é o momento em que você vai selecionar o que você coletou e entender quais informações ali têm mais peso, mais relevância para você responder a sua pergunta de negócios. A preparação e limpeza dos dados é como eu comentei, os dados não estruturados e os semi-estruturados, eles não vêm numa formatação de fácil compreensão. Então você precisa adequar esses dados, padronizá-los, para que você possa agregá-los aos outros dados estruturados e, enfim, ter uma visão mais completa com todas as informações que você julgou serem interessantes para responder à sua pergunta de negócios. A transformação desses dados de entrada é o processo em que você vai unir essas diferentes fontes para formar uma massa, uma amostra de dados que você possa trabalhar então com os seus modelos estatísticos. Esse processo, como vocês podem observar nessas setinhas, eles vão e vêm, ele não é um processo linear. Porque quando você chega nessa etapa, digamos, de transformação, né, etapa 5, e vai tentar aplicar um modelo estatístico, por exemplo, preditivo para uma análise de risco financeiro, você pode detectar que faltaram algumas informações. Então, ele volta para selecionar mais dados. E assim vai ocorrendo até o momento em que você, em cima daquelas amostras, consiga obter alguma resposta positiva, uma resposta interessante em termos do que você está buscando como resultado. Os testes, né, dos modelos analíticos, você vai testar a assertividade dele, você vai comparar o que você conseguiu em cima dessas amostras com o que ocorre na realidade, para você observar até que ponto ele está sendo assertivo. Depois que você, digamos, aprovou esses testes, ele realmente chegou num nível satisfatório de assertividade, aí então você coloca esse modelo, esse serviço, esse processo em produção, né, com dados reais e vai acompanhar durante um determinado tempo como esses resultados se comportam, como as respostas vêm. E aí, é claro, é um ciclo vivo. Uma vez que você respondeu a primeira pergunta de negócios, surgirão outras perguntas que você nem tinha ainda. E um projeto de Big Data, como nós colocamos sempre, é uma coisa viva. Ele sempre vai estar te instigando a pesquisar mais, a estudar mais e buscar mais respostas. Bom, entrando aqui nas ferramentas de extração e manipulação de dados. Como nós vimos no módulo anterior, né, a respeito da infraestrutura,
né, do ambiente de Big Data, nós temos lá os arquivos, né, os bancos de dados relacionais, né, os RDBMS, nós temos os arquivos em todos os dados não estruturados, que são conhecidos também como NoSQL, né? E temos as diversas plataformas que também geram informações, né? Como eu falei, os sensores, os IoTs, os ambientes de nuvem, né? O PaaS, o SaaS, os sistemas de ERP e CRM das empresas, dados coletados da internet, né? O Open Data, enfim, você tem uma diversidade bem grande de fontes. Existem dois métodos para se extrair dados, carregá-los no ambiente de tratamento e transformá-los em algo que você possa gerar análise, gerar os estudos. Um dos processos é o ELT, né, o Extract, Load and Transform. O que seria esse método? É uma maneira de você analisar os dados, né, de movimentar esses dados e transformá-los antes deles serem gravados numa área de destino. Então, você extrai esses dados, digamos, de uma forma online, real time. Você tem uma área dentro de um cluster Hadoop, né, do ecossistema Hadoop, que você pode ter numa nuvem, e você faz ali, digamos, a destinação desses dados para uma área que nós chamamos de staging, de transformação, onde você pode agregar outros dados a essa uma massa de dados que você está coletando e disponibilizá-los para armazenamento ou para um estudo em uma outra área. E existe um método mais tradicional, que é o ETL, né, o Extract, Transform and Load, que é o conhecido como ETL. É uma técnica, né, tradicional de processamento de dados em que você extrai o dado, transforma ele e só depois que você faz a carga no ambiente em que você vai utilizar esses dados. Normalmente você gera um arquivo CSV separado por vírgulas, que pode ser carregado tanto num banco de dados ou numa planilha para que a pessoa possa fazer as suas análises finais. Então, assim, o que você pode observar nesses dois processos é que ele, digamos, ele tem etapas muito bem definidas e que cada uma delas tem um estágio de preparação. Na primeira etapa, o ELT, ele na verdade ele é utilizado muito no ambiente Big Data para as cargas e tratamentos online real time. Então, nesse processo, ele carrega, ele transforma e disponibiliza tudo ao mesmo tempo. Então, você tem aí dois processos que podem ser utilizados, um para as fontes não estruturadas, né, o ELT, e para as fontes estruturadas, o ETL, né, que é o ETL. O que nós vimos até aqui? Os dados estruturados, né, que podem ser planilhas, bancos de dados relacionais, as fontes, né, dos sistemas de ERPs e CRM. Nós vimos também os dados não estruturados, que podem ser imagens, vídeos, feeds de redes sociais, dados de sensores como IoTs. Vimos os dados semi-estruturados, que combinam as duas formas, né, tanto estruturada como não estruturada, e temos aí um exemplo, as páginas de um site que você pode coletar os arquivos XML. E vimos também aqui a metodologia para se iniciar um projeto de Big Data, né, com aquela observação de que o primeiro passo é entender o problema de negócios e só depois sair na captura dos dados.
vimos aqui os dois principais processos, né, para extrair e manipular dados, né? São duas técnicas, o ELT e o ETL. Esses dois processos, o ELT, né, ele é principalmente para os processos de Big Data em real time, e o ETL, ele é mais para os processos tradicionais de Data Warehouse, quando você trabalha com os bancos de dados estruturados. Mais uma vez, eu coloco aqui para vocês algumas dicas de livros para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nessas técnicas. Aqui nós damos, né, uma visão geral para que você consiga compreender melhor, digamos, as siglas, as regras, né, os processos que são utilizados dentro de um projeto de Big Data. Mas com certeza com essa literatura você vai conseguir aprofundar um pouco mais e ter um conhecimento maior de como funcionam essas técnicas de extração das diferentes bases, fontes de dados e como você pode utilizar melhor, extrair melhor valor desses dados. Até a próxima!